Conhecido por participar da revitalização do que era conhecido como a parte morta do centro de Florianópolis, o Madalena Bar completou 1 ano. Nós conversamos com uma das donas para saber como tem sido a experiência. A ideia inicial foi que ele fosse direcionado, como é um bar que na verdade foi pensado, projetado e o staff é majoritariamente composto por mulheres, a ideia desde o começo foi que ele tivesse, tanto na sua estética quanto no seu segmento, a forma de atendimento e tudo mais, direcionado para mulheres e também LGBTs. Eu digo mulheres e também porque mulheres cis e não, né? Por isso que eu coloco também e LGBTs. Então a nossa ideia foi que fosse um ambiente, de certa maneira, um ambiente mais acolhedor para a população, principalmente LGBT. A ideia que a gente passou para a arquiteta, que também é uma mulher, foi de que a gente queria um ambiente que já na sua estética mostrasse, se direcionasse para mulheres e LGBTs. Então, em pequenos detalhes dentro do bar, a gente percebe tudo isso e tal. E aí a nossa ideia foi essa, de ter um espaço que fosse direcionado para esse público, mas que fosse mais acessível também, sabe? Desmistificar um pouco essa coisa de que ele é uma coisa mais elitizada e na verdade não é e não precisa ser. Então a ideia do Madá desde o começo foi essa, assim. A gente não imaginava, quando a gente abriu, que fosse dar esse boom naquela região ali, né? A gente não tinha ideia disso, assim. Obviamente que a nossa intenção desde o começo fosse que ele desse certo. No entanto, desde o dia da abertura, o público foi bastante grande ali e tal. E desde então, poucos dias na semana ou raras as semanas em que não houve um público grande ali na região. E isso só aumentou desde a abertura. O que eu percebo de mais legal, assim, que as pessoas vêm me falam que houve uma ressignificação daquela região, que se sentem acolhidas num espaço em que as pessoas podem estar na rua, que não é elitizado, onde há uma mistura de LGBTs, pessoas da periferia, sabe? Pessoas universitários, enfim, ou pessoas ligadas à cultura da cidade, a cultura aqui me referindo a pessoas que trabalham com teatro, cinema, música, jornalistas, enfim. Então, as pessoas falam muito disso, assim, a importância do lugar como um ambiente mais multifacetado mesmo, sabe? E a gente percebe que de fato isso aconteceu. A gente não tinha ideia de que seria tão grandioso. Às vezes até a gente ficava um pouco assustada com a quantidade de gente assim na rua, porque uau, sabe, 5, 6 mil pessoas numa noite ali na rua, era um pouquinho assustador assim. Pensar que isso aconteceu e cresceu muito, muito além do que a gente imaginava. Por mais que a gente tenha um espaço, o Madalena foi construído para ser um espaço interno, a gente sempre pensou nele como algo que se comunicasse com a rua, né? Tanto que a gente fez a parte de cima aberta justamente pensando nisso. Nunca que fosse um lugar para que as pessoas ficassem escondidas. A porta de baixo de vidro, em cima a sacada aberta. Então, desde o princípio, a ideia sempre foi que houvesse uma maneira de se comunicar com o espaço exterior também, sabe? Eu sempre frequentei o centro, desde que eu me mudei para cá, eu moro aqui há 21 anos, quase 22 anos, me mudei em 98. Sempre foi a área que eu mais gostei de frequentar, aquela área ali do centro antigo. É complicado falar centro antigo, porque o centro antigo é uma área grande, né? Mas principalmente a área ali do centro-leste, onde o Madalena está hoje, foi um dos lugares que eu mais frequentei desde que eu cheguei aqui. E que as pessoas com as quais eu convivo mais também sempre frequentaram. E o que eu percebo de diferença, sobretudo eu como uma mulher lésbica, é que o mais legal desses espaços que estão agora cada vez mais aparecendo ali nessa região é o fato de que, como digo, vou repetir, eu como mulher LGBT, o fato de que a gente não precisa ficar só em ambientes fechados, sabe? Que a gente pode estar na rua.
A gente deveria, pelo menos, poder estar na rua sem ter medo, sem ter receio. E eu acho que eu considero dentro do meu espaço, né? Dentro do meu lugar de fala, porque querendo ou não, eu ainda sou uma mulher com privilégios. Nesse momento estou falando por mim. O que eu percebo é muito isso. Os lugares que eu frequentava antigamente, por exemplo, os inferninhos LGBTs e tal, eram sempre lugares fechados, sabe? E não estou dizendo que não tenham que existir esses lugares, acho que cada lugar tem a sua devida importância. Mas o que eu percebo ali, o que faz toda a diferença, é exatamente ser um lugar em que as pessoas possam, ou pelo menos deveriam, ter liberdade de se expressar, sabe? Se expressar com seus corpos, enfim. De uma maneira sem sentir medo. Acho que a gente está bem longe de conseguir isso de fato, né? A gente teve exemplos recentes ali naquela região de que não há essa liberdade, principalmente quando a gente mistura LGBTs e pessoas da periferia no mesmo ambiente, né? A gente está longe de conseguir isso. Eu vejo como um pequeno passo para algo que pode aos poucos e cada vez mais sendo ocupado, sabe? Esses espaços cada vez mais seriam ocupados por essa população que eu citei, né? Por pessoas da periferia, por LGBTs de maneira geral. Mas eu acredito que é um pequeno passo para algo que pode mudar ainda mais assim a cidade. Sem dúvida nenhuma, Florianópolis é uma capital extremamente elitizada, como você citou. Dá para perceber o que aconteceu na última eleição, né? E não há incentivo nenhum, assim, também do poder público para que esses espaços que não sejam elitizados, eles estejam onde eles estão, sabe? Então, é um desafio constante, assim, pra gente que tá ali, a gente conseguir direcionar pro público que a gente considera, porque a gente se percebe nesse público, né? A gente se percebe não, a gente né? A gente faz parte, falando como LGBT, é muito mais difícil, parece que há sempre um empecilho muito maior quando você direciona, sabe? Como é o caso do Madalena. Eu percebo isso, assim, que existe sempre uma resistência maior em conseguir apoio e tudo mais, do poder público em específico, assim. A gente abriu o Madá em outubro do ano passado. Eu acho que a primeira conversa que a gente teve com o staff foi a seguinte, que a gente não iria se colocar como um lugar LGBT, por receio de parecer que nós estivéssemos apenas interessadas no Pink Money, sabe? E a gente reproduziu esse discurso, assim, para todo o staff por um tempo. E só que quanto mais se aproximavam as eleições e a campanha eleitoral à presidência do ano passado, a gente cada vez mais foi percebendo que tinha que ter um posicionamento, sabe? Não que a gente não tivesse, a gente já tem, só o fato de estarmos ali, do staff ser majoritariamente composto por mulheres, 80% do staff é composto por mulheres e 70% LGBTs, com mulheres lésbicas e bissexuais, no caso do Madalena específico. Aí a gente percebeu que havia necessidade sim de falar que nós somos um espaço direcionado para LGBTs. E eu percebo isso no público, o público às vezes pedia, sabe? Eu percebi quando a gente colocou a bandeira na fachada a primeira vez, o orgulho que as pessoas tinham de fazer alguma foto ou algum story em que aparecesse a bandeira e citando o lugar como um lugar que não tinha, um lugar que se expunha, sabe? Eu acho que é, inclusive, obrigação dos espaços, sabe? Os espaços que se colocam como direcionados para o público LGBT ou direcionados para um público mais específico, todos os espaços deveriam, na verdade, sabe? É obrigação de todos os lugares. Um lugar, na minha opinião, um lugar se colocar como LGBT friendly é o mínimo que qualquer lugar tem que fazer, sabe? Eu não vejo nada de
honrado nisso, nada de uau, que incrível, o lugar é LGBT friendly. Não, isso é o mínimo que qualquer espaço tem que ser. Afinal, o que é ser LGBT friendly? É você não tratar de uma maneira diferente, é você não agredir, sabe? Então, eu acho que é obrigação de todos os lugares, deveria ser obrigação de todos os lugares, tratar as pessoas com equidade, né? E eu fico muito feliz quando eu ouço das pessoas que frequentam o Madalena, não só quem frequenta o espaço interno, eu estou falando de inclusive pessoas que vão e ficam ali na rua, sabe? Que falam como é importante que tenha um lugar ou que tenham espaços ali que cada vez mais estejam se abrindo para a população LGBT. No caso de mulheres, a gente também, né, se coloca como um lugar que não tolera de maneira alguma nenhum tipo de desrespeito, nenhum tipo de misoginia. E também é outra coisa que eu acho absurda quando um lugar fala que aqui você pode se sentir segura. Gente, é o mínimo, sabe, que qualquer lugar deveria se posicionar. Mas eu acho que sim, que há essa importância de posicionamento dos espaços, sabe? Aqui nós somos um espaço que lida com a população, no caso LGBT, com segurança, que sabe que se houver um tipo de desrespeito, não é o LGBT que tem que se explicar, não é a mulher que tem que se explicar, entende? Que é o que acontece em vários lugares da cidade, que a gente já tem muitos exemplos, a nível nacional, inclusive, né? Não só aqui, mas eu falo pelos lugares daqui, as histórias que eu sei daqui. E me deixa feliz, assim, saber que as pessoas que frequentam ali em torno hoje se sentem mais abraçadas, sabe, pelos espaços. Não estou falando só do Madalena, estou falando de lugares em volta ali também. Mas eu acho que é o que todos os lugares deveriam ser. JTT vai ficando por aqui. Compartilhe este programa e apoie o nosso projeto de docuficção 40 para não esquecer, sobre os 40 anos da Novembrada. Na próxima segunda-feira a gente volta com mais uma edição do JTT para você. Tchau!